Hello students, how are you today? Are you okay? Are you fine? I hope so. My name is Victor Leonardo, your English teacher, okay? And we are going to lesson 3, number 3. It's important to practice, right? And it's a very easy, okay? It's a very easy subject. It's a past continuous tense, okay? So let's go, let's start. Muito bem, nós vamos iniciar agora o passado contínuo, tá? O assunto é passado contínuo. Mas veja bem, nós vamos fazer uma relação com o passado simples também, em especial na próxima aula, tá joia? Essa aula aqui vai ser uma aula, vamos dizer assim, de introdução a esse assunto. Nós já vimos o passado simples com o to be, na unidade 1, o passado simples sem o to be, na unidade 2, e agora nós estamos vendo o passado contínuo, tá? E o passado contínuo, você vai ver que ele vai ter uma relação muito grande com o passado simples, em especial o passado simples sem o to be. Mas isso você vai ver mais na aula de número 4. Nessa aula a gente vai entender um pouquinho o que é o passado contínuo e você vai ver também que é algo muito relacionado com o presente contínuo que você viu no 7º ano, joia? Então a gente vai ver isso aqui. Essa figura aí que eu coloquei no primeiro slide, está nessa página aqui do Facebook, English Study Page, e eles fizeram um gráfico bem interessante da forma como você pode utilizar o passado contínuo. Nós não vamos ver tudo isso aqui, viu? Porque são várias formas que você pode utilizar, a gente vai ver as formas mais básicas. Em especial na aula que vem, a gente vai ver essa bem aqui, ó, interrupted actions in the past, ok? Ações que foram interrompidas no passado. A gente vai ver isso aqui com calma, tá? E aí a gente vai estudar o uso do when e do while, tá? When tá bem aqui, tá? Que não necessariamente aqui nesse caso, na verdade ele não vai ter um sentido interrogativo, tá? De palavra interrogativa, vai ter um outro sentido aqui que nós vamos ver, tá bom? E a gente vai também ver esse sentido aqui, tá? Tempo específico como uma interrupção, tá? Por exemplo, há uma descrição aqui. Last night at 11 o'clock I was sleeping. Né? Então aqui no caso, na noite passada às 11 horas, né? Eu estava dormindo. Então repara o seguinte, ela estava falando de algo, de repente ela acrescentou mais uma informação, né? Então aqui ela colocou o passado contínuo I was sleeping. Mas bora ver com detalhes o que é o passado contínuo. O passado contínuo, como eu falei, ele é muito semelhante ao presente contínuo, tá? Na verdade, ele é praticamente idêntico. O que vai mudar é o uso do verbo to be, tá bom? Lembra que no presente contínuo você descreve uma ação, digamos assim, em tempo real, tá? Você está descrevendo uma ação que está acontecendo agora. Por exemplo, você está observando um jogo, né? Vamos dizer, né? Aí o time Paysandu e Remo, né? Paysandu está indo muito bem, né? Essa expressão que você está utilizando, está indo muito bem, ou seja, é o que está acontecendo naquele exato momento. Tá? Paysandu irá fazer um gol, aí já é futuro, tá? Mas aí, se eu dizer Paysandu está jogando muito bem, então isso aí é o presente contínuo, né? Is playing very well. Então isso é presente contínuo. Mas se você quer descrever, digamos assim, uma ação que aconteceu no passado, né, o progresso de como foi que aconteceu, né, você vai utilizar o passado contínuo. Tá? E aí ele está muito associado, como eu falei, com o passado simples também sem o to be. Tá bom? Porque aí, mas isso a gente vai ver com mais detalhes, como eu falei na aula de número 4. Tá? Você vai ver que ele vai servir tipo assim, para descrever uma ação que foi interrompida. Tá? Mas isso é outros detalhes também. Mas, em essência, passado contínuo é a descrição, tá, do progresso de uma ação, ou seja, como foi que algo aconteceu no passado. Você vai estar contando aquilo ali com detalhes, tá bom? O progresso de como foi que aquilo aconteceu, né? Como foi o desenrolar daquilo ali. Então, ele é muito simples, ele é muito fácil, tá? A única coisa em termos estruturais que muda do presente contínuo para o passado contínuo é o verbo to be. E você sabe já como é o verbo to be no passado, não sabe? Deve saber por cada unidade 1. Was and were. Ok? Was and
were. Isso é muito importante. Was, singular, tá? Serve para todos os pronomes, tá? O sujeito no singular. E o were é para o plural, tá bom? Were não é where, é were, W-E-R-E, que a gente vai ver aqui. Vamos ver aqui a structure, para que você possa ter essa noção. Olha só, essa frase aqui está no presente contínuo. Michael is playing soccer with his friends. Tá? Michael está jogando futebol com seus amigos. Tá? Você repara que está aqui o verbo to be em amarelo, is, né? Está no singular, Michael. Is playing, está jogando. E aqui você tem a forma, né, digamos assim, do gerúndio. E aqui ele está jogando futebol com seus amigos. Michael is playing soccer with his friends. Tá? E agora como fica no passado contínuo? Michael was playing soccer with his friends. Repara o seguinte, opa, vou ajeitar aqui depois o R. Lembrando, detalhes importantes, esses slides eles vão ser disponibilizados, tá, para vocês já em PDF com correções, tá? Porque às vezes a gente, devido, né, à pressa do dia a dia, na hora de montar, a gente monta várias aulas e pode acontecer um erro de digitação aqui e outro ali, mas isso aí é corrigido, eu acho que a partir da aula 5, tá bom? Porque a gente vai fazer uma revisão a partir da aula 5, e aí todo esse conteúdo vai ser disponibilizado para você revisado, tá bom? Então vamos lá. Michael was playing soccer with his friends. Repara, tá? Aqui, ó, o verbo to be no presente, e aqui ele está no passado. E aqui está no gerúndio também. Is playing, está jogando. Was playing, estava jogando. Deu para reparar? Aqui o Michael está jogando futebol com os amigos dele. Aqui ele estava jogando, ou seja, você está descrevendo uma ação que já aconteceu no passado. Você está mostrando o progresso daquilo ali. Como foi que aquilo aconteceu? Você está contando, digamos assim, a história, né? No presente contínuo é mais como se você estivesse narrando em tempo real, né? Você está narrando em tempo real o que está acontecendo. Aqui você já está contando como aconteceu. E a diferença estrutural entre o presente contínuo e o passado contínuo, basicamente é o verbo to be. Só isso, tá? O is vai ficar was, o are vai ficar were, tá? W-E-R-E. Então aí nós temos a estrutura básica do passado contínuo que vai ficar assim, ó, sujeito, tá? Isso aqui é importante de dizer que o sujeito, ele pode estar, você pode utilizar somente o pronome ou você pode utilizar o nome da pessoa, tá? Lembra, o que é um pronome? Um pronome é o que vem no lugar do nome. Então, por exemplo, em vez de eu falar João, eu falo ele, entendeu? João está muito bem, estava jogando futebol. Eu falo ele estava jogando futebol. Se tiver João e Pedro estavam jogando futebol. Eu posso tirar João e Pedro e colocar eles estavam jogando futebol, tá? Mas ambos são o quê? Sujeito, tá bom? Ou os sujeitos da frase, né? O sujeito vai ter, né, sujeito, a estrutura é sujeito, o verbo to be no passado, was ou were, o verbo principal, mais o ing, ou seja, o verbo principal, o verbo comum que se chama, mais o ing, e o complemento da frase. É essa estrutura que você repara bem aqui, ó. Você tem aqui, ó, no Michael, sujeito, was, verbo to be no passado, playing, verbo principal com ing, e o complemento, soccer with his friends. Tá bom? Então você vê que não tem dificuldade alguma. Se você sabia o presente contínuo, você vai tirar de letra o passado contínuo. A única dificuldade, que também não é muito difícil, é quando você faz a relação entre o passado contínuo e o passado simples, sem o to be. Quando eu digo passado simples sem o to be, é aquele passado que você não utiliza o was nem o were. Tá? Você descreve uma ação que aconteceu no passado que não envolve o verbo ser. Tá bom? Então, vamos lá. Don't forget. Não esqueça. É importante que você se lembre que o passado contínuo você também pode colocar nas formas afirmativa, interrogativa e negativa. Tá? Aqui, nessa estrutura, eu coloquei na forma afirmativa. Ó. Repara o seguinte, aqui a estrutura está na forma afirmativa. Ó. Tá bom?
Se eu tivesse na forma interrogativa, esse be aqui estaria na frente. Tá? O verbo to be ele vem na frente quando é uma pergunta. Tá bom? A gente vai ver aqui, ó. E também tem a forma do singular e do plural. Então, repara. Exemplo. John was dancing waltz. John estava dançando valsa. Né? Isso aqui é uma afirmativa. John estava dançando valsa. Mas se eu quisesse fazer uma pergunta com esse mesmo exemplo, aí no caso você está vendo aqui, ó, o verbo to be was, ele vem para frente. Was John dancing waltz? Tá? Was John dancing waltz? Eu queria até ver se a questão da valsa, depois eu posso até conferir, porque o inglês, o W americano, o inglês, é diferente do W alemão. Tá? O W alemão você tem o som de V. É que nem aqui a gente utiliza muitos nomes, né? Com W, mas que tem um som de V. Em inglês não, ele sempre tem um som de U, tipo de U, parecido com U, tá? O U mais a vogal que ele acompanha. Então, por exemplo, não é Wolverine que eles falam, tá bom? Eles falam, por exemplo, Wolverine. Wolverine. A mesma coisa é, por exemplo, esposa, né? Começa com WI. Então é wife, wife. Tá? Não é wife, vamos dizer assim. Tá? É wife. Agora, por exemplo, tem outros nomes que são conhecidos, que depois você pode até aprender, né? Com certeza você vai ouvir falar, por exemplo, que eu vi um sociólogo alemão que é Max Weber, tá? Porque ele era alemão, então o nome do W dele é com som de V, Max Weber, não é Max Weber, tá? Como se ele fosse americano, é Max Weber. Mas é só um detalhe. Aqui nesse caso, valsa, eu não me lembro se eu não me engano, é uma palavra de origem alemã também, só que aqui é incorporada na língua inglesa, porque lembra que os ingleses eles são anglo-saxões, tá? Os americanos são descendentes dos ingleses também, são ingleses que foram para a América, então existe essa correspondência aí, mas o som deve ser provavelmente de waltz, se eu não me engano é isso mesmo, tá? Só um detalhe aqui que às vezes ocorre pra gente. John was not dancing waltz. Você repara o seguinte. Aqui, nesse caso, né, por sinal até aqui está o W com som, né? Was. John was not dancing waltz. Você vê o seguinte, o John, tá? É igualzinho aqui, ó. John was, só que eu acrescentei o not. John was not dancing waltz. Tá bom? John não estava dançando valsa. Aqui é uma interrogativa. Was John dancing waltz? Tá? O waltz aqui está com ponto de interrogação, uma pergunta e o verbo to be vem na frente. Aqui eu só acrescentei o not. Tá joia? Só acrescentei o not aqui. E isso aqui pode ser contraído também. Você pode colocar wasn't, lembra? Né? Wasn't. A gente vai treinar isso com calma depois na aula de número 4. Bom, gente, espero que você possa rever esses vídeos, tá? Preste atenção com detalhes e também tem o livro. Aguenta aí que eu já volto mostrando aqui o livro para vocês. Muito bem, estou de volta aqui e eu pude notar o seguinte, que na unidade 5, que é o que a gente está vendo, né? A gente já viu o equivalente à unidade 4, tá? E aqui a gente vai para a unidade 5. E na unidade 4 também tem algumas coisas envolvendo palavras interrogativas, tá? Que a gente vai ver com calma na próxima aula também. Tá? Mas a gente está aqui já propriamente na unidade 5. E na unidade 5 você vai ter o texto, né, da página de número 31, da Prejudice, O Sonho de Martin Luther King. É um texto muito interessante que fala da história de Martin Luther King. E eu penso que é um assunto muito propício para o que a gente está vendo acerca do racismo e tudo mais. E qual era a visão de Martin Luther King, que foi um grande defensor dos direitos dos negros na década de 60. E eu vou colocar esse discurso para vocês, eu não vou linkar aqui vamos dizer assim, na aula, mas eu vou deixar o link para vocês, tá bom? E esse assunto é muito interessante, eu queria que você, se possível, traduzisse esse texto, tá? Eu vou deixar para uma atividade que você vai poder me entregar na aula 5. Mas para exercícios, para memorização, dá uma olhada na página de número 33. E só.
Por que que só deixa na página de número 33? Porque na próxima aula é que a gente vai ver aqui a página de número 34, tá? Do uso do and e do while. Mas eu queria que você prestasse muita atenção nesse assunto aqui, que é de número da página de número 31, que é o sonho de Martin Luther King. Está no passado contínuo, tá? E no passado simples. E é um texto muito interessante. Se possível, você traduza e leia, né? Para entender, tá bom? Bom, é isso, gente. Deixo vocês com esse conteúdo. Na próxima aula, a gente vai ser uma aula um pouquinho mais, digamos assim, não complexa, né, mas com mais detalhes. Isso aqui só foi uma introdução para que você possa entender o passado contínuo corretamente. Na próxima aula, a gente vai fazer o link com o passado simples, tá bom? Thank you very much. Bye, bye. See you.